Seja disciplinado, seja forte. Hoje, nos próximos domingos, vamos olhar este pensamento, esse tema geral, seja disciplinado, seja forte. Ou se é disciplinado, ou seremos fracos. Se queremos ser fortes, precisamos ser disciplinados. E aquele que for disciplinado será forte. A palavra de Deus nos aponta o caminho da disciplina e da força. A palavra de Deus não tem nada a ver com a indisciplina e a fraqueza. Acho que concordamos sobre isso. E vamos então olhar este ângulo tão fundamental para a vida cristã, nossa vida com Deus e com Cristo. Nesta noite queremos ver o texto de 1 Coríntios, capítulo 9. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Logo após então os Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 9. E nós vamos ler do verso 24 ao verso 27, ou melhor, 24 a 27, o nosso texto para esta noite. A palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, hoje situada na Grécia, lá na antiguidade, e escreve muito preocupado com esta igreja. Uma igreja que enfrentava muitos problemas. E então uma carta de orientações difíceis, e aqui no capítulo 9 podemos extrair então este grande princípio que queremos olhar, pensar, refletir nesta noite, e certamente será de bênção para cada um que aqui chegou. 1 Coríntios então, capítulo 9, do verso 24 a 27. É a palavra de Deus. Palavra de Deus para o seu coração. Palavra de Deus que o encontra nesta encruzilhada da sua vida aqui. Mais uma encruzilhada na direção da eternidade. Então que a palavra faça aquilo que precisa ser feito na vida de cada um aqui. O seu coração está aberto para a palavra? Ouçamos a palavra, recebamos a palavra. Diz assim a palavra: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Palavra do Senhor que mexe conosco. Vamos ouvi-la mais uma vez. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma vez eu estava assistindo um treino de jogadores profissionais, jogadores de futebol profissionais. Eu me lembro que um correu atrás da bola, que foi lançado mais à frente para ele, e ele não alcançou a bola. E da lateral do campo, o técnico gritou: você correu para não chegar. Você já viu pessoas que correm para não chegar? Quando eu jogo futebol, às vezes eu percebo que alguns correm para não chegar. Mas pior do que isto, na vida eu vejo alguns correndo para não chegar. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É preciso correr para chegar. É possível corrermos para não chegar. E muitos correm para não chegar.
Aquela corridinha que você sabe que não foi o que deveria ser. Aquela corrida que parece ser o que deveria ser, mas você percebe que não foi. Quando você assiste, você que aprecia o futebol, por exemplo, na televisão, jogos profissionais, você, em certos jogos, vê que a coisa é para cumprir uma certa tabela e o atleta não corre para chegar. Não dá o seu melhor, não há um empenho. E o que a palavra de Deus diz para você e para mim nesta noite é que nós temos que correr e correr para chegar. Então, o que você precisa fazer? Empenho-me para viver vencedor. Empenhe-se para viver vencedor. Como fazer isto? Submeto-me a práticas árduas. Não há como caminhar como vencedor. Não há como ser alguém em estado de vitória se não houver este submeter a práticas árduas. Nós queremos o caminho fácil, nós queremos o caminho mais leve, e é comum o ser humano fugir de tudo aquilo que exige dele um pouco mais, mas não é assim que alguém experimenta, vive o estado de vencedor. É assim na vida em geral, sim, e não é diferente, diz o apóstolo Paulo, com relação à minha caminhada com Deus e com Cristo neste mundo, e na sua vida também. Caminhar com Deus e com Cristo neste mundo não será um estado de vitória na sua vida, se você não se submeter a práticas árduas. Não estamos falando aqui de obras de salvação, isto é, fazer para então ter a salvação, mas uma vez salvos, alcançados por Jesus Cristo, será que vivemos nas bênçãos que Deus tem para nós, no caminho mais elevado que Deus tem para nós? Ou será que aquilo que é nosso, uma vida em vitória, uma vida vitoriosa sobre o pecado, o mundo e as consequências de tudo isto, não é uma realidade em nossas vidas? Deus nos chama em Cristo, então, para caminharmos, vivermos como vencedores, mas isto pede, então, este submeter-se a práticas árduas. É aquele atleta que, então, mostra ter fibra, estar comprometido. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uso do quê? Usa de figuras dos jogos que chamamos olímpicos. Aliás, perto de Corinto havia outro jogo chamado Istmos, Jogos Istmicos, que eram jogos regionais. E os Jogos Olímpicos, então, abrangia regiões maiores e seria como nós fazemos hoje os jogos de nível internacional. Os Istmicos eram regionais. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, onde perto ali, e ali mesmo se realizavam esses jogos. E o apóstolo Paulo sabe que seus leitores conhecem bem estas práticas olímpicas. E ele também se mostra um conhecedor aqui. E ele então vai buscar essas figuras para falar desse caminhar num estado de vencedor. E ele traz então a figura do atleta que se prepara para participar numa modalidade daqueles jogos. E o que é que ele faz? Um treinamento rigoroso. O atleta que vai para um jogo olímpico, por exemplo, ele vai passar por tempos de treinamento rigoroso. E aqui o apóstolo Paulo traz uma figura que creio que chama a minha atenção, e a sua com certeza. Diz ele o que? Esmurro o meu corpo e o reduzo a meu escravo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos dominar as comodidades físicas, e porque se nós não trouxermos e não implementarmos uma disciplina sobre tudo aquilo que é exigido de nós e nosso corpo, nós não vamos caminhar bem a caminhada com Cristo. Nós estamos aqui criando uma dicotomia espírito e corpo, no sentido de que o corpo é contra a vida cristã. Não é isto. Estamos dizendo que nós habitamos um corpo, e o corpo é onde nós experimentamos a vida. E se nós, então, não tomarmos cuidado com as coisas que são cômodas para nós, e se manifestam especialmente no corpo, nós não vamos
caminhar como nós deveríamos. É preciso se submeter a práticas árduas. Esmurro meu corpo. Quantas pessoas nesta noite não estão cultuando com a comunidade da fé e o povo de Deus porque simplesmente há um pequeno frio aí fora? Ninguém vai morrer congelado com este frio. É um frio, sim, primeiro do ano, mas que não tem razão de nos impedir de estar aqui. Mas eu tenho certeza que é uma porcentagem que ficou em casa. Então nós estamos muito longe de chegar perto do que o apóstolo Paulo fazia e vivia. E por isso é que há tantos que não vivem o estado de vencedor. Não estão esmurrando o seu corpo, não traz os seus apetites, os seus comodismos à escravidão. E coloca então a serviço daquilo que Deus pede e quer de nós. Dei o exemplo de frio e participar do culto, mas isso se estende de tantas formas a tantas coisas no nosso caminhar com Deus. Então é preciso se submeter a essas práticas árduas. Quantos que olham o custo e recuam. E não vivem no estado de vencedor. Empenhe-se para viver como vencedor. Submeta-se a práticas árduas. Sem isto, você não vai caminhar. Peça a Deus graça. Discipline-se. Empenhe-se em ser vencedor e vá a práticas árduas. Muitas vezes são coisas pequenas que derrotam os crentes, não é verdade? Mas às vezes haverão de surgir tempos bem mais desafiadores. Recentemente estivemos, por exemplo, em Cuba. Sabem disto? E já relatamos o que aqueles irmãos passaram lá. Hoje há uma abertura e eles têm uma condição muito mais favorável para viverem a vida cristã. Mas estivemos com um pastor lá que esteve preso anos passados, quando o regime comunista tomou conta ali, foi duro. E numa proposta de que o país seria um país ateu. E os pastores foram perseguidos. Aquele pastor foi preso. Houve situação em que tentaram matá-lo. Ele também foi tirado do ministério e enviado para cortar cana. Porque disseram, ser pastor, trabalhar com a igreja, esse negócio é nada, é uma ilusão. Vai cortar cana e servir o seu país. Passaram situações árduas. E nós vivemos num país, a semelhança do que acontece no mundo, que mais e mais se distancia da influência cristã que recebeu na sua moral e ética. Não que foram países, o nosso também não foi um país cristão, foi um país que teve muita influência da cultura cristã. E nós estamos perdendo isto. E nós ficamos decepcionados ou pensamos que nós temos que ter países cristãos. E a verdade é que na história da igreja, a igreja raramente viveu essa situação. A Bíblia não promete que nós vamos viver em governos que pensam como os cristãos pensam. Nós somos chamados para viver na diversidade. Em momentos árduos podem surgir. E se nós não tivermos, então, estas práticas árduas, e nos mover, esmurro o meu corpo e reduzo a escravo, nós não vamos caminhar como vitoriosos. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui queremos caminhar como vencedores. Você diria amém? Nós não queremos caminhar como derrotados. Que Deus, então, dê a cada um de nós esta condição, este prevalecer de se submeter a práticas árduas. Santificação, busca da palavra, oração, fidelidade à igreja de Jesus Cristo. Que estas coisas sejam constantes em nossas vidas. Que nunca estejamos cansados demais para estudar a palavra e crescer na palavra. Que nós não estejamos nunca cansados demais para manter uma vida de oração. Que nós nunca estejamos muito incomodados, muito indiferentes e frios, para não frequentarmos o culto e cultuarmos fielmente com o povo de Deus. Que na nossa vida devocional, que na nossa vida de santificação, busca do Senhor, crescimento, nós estejamos sempre prontos a esmurrar o nosso corpo se necessário. A vida de oração não vai acontecer, o estudo da palavra não vai acontecer,
A fidelidade à igreja não vai acontecer se eu não submeter-me a práticas árduas. Muitas vezes será desafiador. E é mais fácil acomodar, não fazer, e logo perdemos o ritmo. E deixamos então de caminhar como vencedores. E quando isso acontece, começamos a fracassar na vida. Mas buscando a santificação, a palavra, a oração e a igreja, nós aí mudamos nossos pensamentos. Nós mudamos nossa forma de administrar o tempo, nossos programas. Mudamos nossa agenda, nós mudamos nossa forma de olhar finanças e dinheiro, e o entretenimento também, e tudo muda em nossas vidas, porque nós nos submetemos a práticas árduas e trouxemos aquilo que o nosso corpo quer, os seus desejos, a uma disciplina, a uma escravidão a serviço do Senhor. E aí nós caminhamos e vivemos como vencedores e não fracassados. Que Deus, então, faça da nossa igreja uma igreja de vencedores. Que todos nós possamos fazer com o apóstolo Paulo: esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, submeto-me a práticas árduas. Então, é preciso que você se empenhe para viver como vencedor. Empenhe-se para viver como vencedor. Posicione-se para ser vencedor. Posicione-se para ser vencedor. O apóstolo Paulo não está tratando aqui de salvação. Ele fala inclusive em ser reprovado. Ele está falando da sua vida enquanto servo do Senhor neste mundo, particularmente o seu apostolado. Ele tinha o seu chamado, eu tenho o meu, você tem o seu em Cristo, para vivermos nesta vida, servindo ao Senhor em tudo o que somos, e também na igreja, é claro, mas também em todas as áreas da nossa vida. Então, que a sua vida com Cristo neste mundo, em todas as áreas, em todos os lugares onde você estiver, seja uma vida forte em servir, forte em viver aquilo que Deus tem para você e o chama. E esta é a questão do apóstolo Paulo aqui. É preciso correr, mas correr para vencer, só entrar na corrida, diz Paulo, não está bom. Não vamos bater palmas simplesmente porque o atleta entrou na maratona. Nós queremos bater palma, nós esperamos que o atleta, além de entrar na maratona, ele corra a maratona sendo vencedor a cada metro. Sendo vencedor a cada metro. A vitória final. Mas a vitória final vivida a cada metro. Porque se não é vivida a cada metro, não há final. Então, o apóstolo Paulo diz: vocês devem se posicionar como vencedores. Cada dia da minha vida, onde eu vou ao trabalho, vou ao lazer, vou ao entretenimento, vou administrar minhas finanças, meu relacionamento com a minha esposa, meus filhos, a cada momento vencedor, Deus prevalecendo na minha vida, eu vivendo como Deus quer, na luta com os meus pensamentos, minhas emoções também, tudo eu trago a submissão ao Senhor, porque eu quero estar no estado de vencedor sempre, sempre. Aqueles que já andam derrotados, às vezes eu olho algumas pessoas andando e eu penso, ele anda como um derrotado. É lento, é devagar, para sair da cadeira demora 10 dias. Que Deus nos dê uma postura de vencedores. Uma vez visitei uma academia militar, lá na cidade de Charleston, nos Estados Unidos, chamada Citadel. Jovens são admitidos ali, depois de uma escolha rigorosa, um uniforme bonito, impecável. Eu andei por aquele campus, prédios e prédios, e esses cadetes andando para cá e para lá. E notei que todos eles andavam muito depressa. E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí, num dado lugar onde nós paramos para visitar um prédio ali, então quem nos recepcionava começou a explicar um pouco da academia e nos contou que eles têm um regulamento que nenhum cadete pode andar mais devagar do que um certo número de passos por minuto. Não aceita o corpo mole lá. Todo mundo tem que andar firme, como vencedor, convicto, sempre. Meus irmãos, chega de crente arrasta-pé nesta igreja.
O carpete está acabando depressa. Nós possamos pular para estarmos com o Senhor e fazermos aquilo que nós queremos. Lembro que meu pai trabalhava muito isso conosco. Essa a coisa é rápida. Ninguém tem que falar duas vezes. É uma vez só. E quando falou, é rápido. É já, não é depois. Não é esticar a perna primeiro, é já. Vencedor. O Senhor olha aquela consciência na pessoa de viver, andar com Cristo. Diz o apóstolo Paulo, corram de tal modo, ou os atletas correm de tal modo que alcancem o prêmio. Eles não correm simplesmente, eles correm para alcançar o prêmio. É perigoso correr para não alcançar o prêmio, não viver como vencedor. Cristo me chamou a um chamado maravilhoso para eu viver agora, aqui, em todas as coisas. Não amanhã, depois, daqui a 10 anos, mas agora. Nisto que eu estou envolvido. Naquilo que cabe neste dia. Do domingo ou da segunda-feira. O que Deus tem para mim. Posiciono-me como vencedor. Este que é focado. Não corro, diz o apóstolo Paulo, como que sem alvo. Quantos crentes correndo e parece que não tem alvo. E ele diz mais, ele busca não somente a figura do corredor, mas daquele que lutava aparentemente o boxe, havia a luta livre e o boxe também. Não corro como quem não tem alvo, mas diz ele também, não luto como quem esmurra o ar. Posiciono-me como vencedor. Você se posiciona como vencedor, meu irmão. Você anda como vencedor. Você quer andar como vencedor cada dia com Cristo. Em todas as áreas da sua vida. Ou não. Ou não. Não, está bem assim. Eu já fui convocado. Olha, só de ser convocado já está ótimo. Não almejo nada mais. Eu fui para a Olimpíada. Pronto, tá bom. Não vou fazer mais nada, não vou buscar mais nada lá. Vou entrar lá no estádio, vou sair. Ótimo. Que Deus nos desperte. Amém? Que nós nos posicionemos como vencedor, corpo mole, arrasta-pé, seja expulso pelo poder de Deus no meio da nossa igreja. Empenho-me para viver como vencedor, posiciono-me como vencedor, por isso persigo o alvo mais sublime. Por que todo esse esforço? Por que todo esse esforço? Porque persigo o alvo mais sublime, o mais sublime dos alvos. Diz o apóstolo Paulo, eles correm no estádio por uma coroa que logo perece. E é verdade. E é verdade. Nos nossos dias, as medalhas de ouro que parecem não perecer, mas perecem. Tudo haverá de passar. E se não passar a medalha antes, vai passar o vitorioso esportista antes, na verdade, ele passa. Naqueles dias, o que ganhava um vencedor nos jogos ali? Não ganhava dinheiro. Ele ganhava, diz aqui, uma coroa. Só que o grego antigo em que foi escrito tinha duas palavras para coroa. Tinha a palavra diadema. E a diadema era a coroa do rei. Aquela feita de metal e pedras preciosas simbolizava o poder, governo. Mas havia outra palavra, Stefano, que era a coroa do atleta. Aquela que nós já provavelmente vimos em filmes, nos jogos antigos, ou dado a generais que vinham de vitória da guerra. Algo feito de folhas. Nesses jogos em Corinto eram folhas de pinheiro. Então se fazia uma coroa com aquilo e o vencedor recebia essa coroa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que uma coroa que perece. Rapidamente murchava. Sobrava o status que era dado ao vencedor, um status que ele gozava por muito tempo diante da sociedade. Mas a coroa ia embora. O apóstolo Paulo diz, nós não corremos por uma coroa que perece. No estádio correm por uma coroa que perece, logo perece. Nós corremos pela coroa que dura para sempre. Louvado seja o Senhor por isto. Quando todas as coroas do mundo passarem, quando todas elas murcharem, meu irmão, a coroa que o Senhor tem para nós estará lá. Cuidado.
Cuidado. É muito fácil perder essa perspectiva. E o verde das coroas que o mundo nos dá se tornar um verde muito vivo. E começarmos a pensar que se trata de alguma planta sempre viva. E não é assim, meu irmão. A única coroa que vai sobreviver é a coroa que temos em Cristo Jesus. Perseguimos o alvo mais sublime, a vitória eterna que Cristo conquistou para nós. Ora, se temos esta vitória, como vamos caminhar agora como perdedores? Como podemos caminhar como aqueles que não têm uma vitória final? Se eu tenho esta vitória final, e é a maior das coroas, isto certamente irá impactar minha vida aqui e agora. Me dará o desejo, me dará o empenho, me dará a submissão a práticas árduas, para me posicionar sempre como vencedor nesta vitória sobre o pecado e o mundo, e uma vida para Deus e com Deus em todas as coisas agora, porque é para lá que eu caminho, em última palavra, e é o que vai sobrar, e é o que eu espero, e a melhor das coroas me aguarda em Cristo Jesus. Você está empenhado em ser vencedor, viver como vencedor? Você, meu irmão, está perseguindo o mais sublime dos alvos, está perseguindo a coroa mais sublime. Não há razão para caminhar com o corpo mole. Que possamos caminhar de verdade e nos empenharmos. Alguns anos atrás, me lembro, eu estava correndo aqui no lago, aqui embaixo, dei minhas 2 voltas e aí tive que parar porque a língua começou a arrastar no chão. E lá estava eu me recuperando, e fiz um alongamento, e daqui um pouco mais, uma outra pessoa parou ao meu lado, eu olhei, vi a vestimenta dele, vestimenta de profissional, tipo dos shorts e tudo, e ele olhou para mim e me disse, você também é maratonista profissional? Olhei para ele, e eu já entendi as implicações. Se ele perguntou, é porque eu pareço. Eu já aprumei meu peito um pouco mais. Bem, ultimamente não tenho corrido. Meu irmão, chega de fingir, chega de parecer, chega de entrar, correr para não chegar. Chega disto, meu irmão. O Senhor tem uma vida, um jeito de viver em todas as áreas, muito mais sublime, muito mais elevado, um outro padrão, que não é esse que você ouve na televisão, nem dos colegas de trabalho. Você em Cristo foi conquistado para uma coroa que não perece, e você precisa caminhar como quem entendeu isto e conhece o poder desta vitória. Algo mais sublime no mundo que caminha pelo medíocre e o banal. Algo mais sublime no mundo que caminha por aquilo que é torpe e destrutivo. Uma vida de edificação, cada passo, em todas as áreas. Um jeito diferente de ver o material. Um jeito diferente de ver o entretenimento, um jeito diferente de ver o tempo que Deus me dá, um jeito diferente de desfrutar da saúde que Deus me dá, um jeito diferente de tratar as minhas emoções, um jeito diferente de tratar as minhas escolhas a cada momento. Um jeito diferente daquele que foi libertado do poder das trevas do mal do mundo para a vitória que Cristo conquistou. Que o Senhor nos mova cada um de nós para sermos sempre empenhados para vivermos como vencedor. E a igreja diria: que Deus fortaleça e desperte você nesta noite. Seja disciplinado, seja forte. Porque o crente que não é disciplinado é fraco. E aí é igual àquele que morre de fome ou come migalhas, quando tem o acesso total à mesa de um banquete. Caminhamos trôpegos e raquíticos,
derrotados e afetados pelo mundo e o diabo. Porque não caminhamos na vitória que foi conquistada por nós, para nós em Cristo Jesus. E se você não conhece isso ainda, é para você também. Entrega a sua vida a Deus em Cristo. E é um caminho de vitória, você não precisa se arrastar. O seu corpo ser escravo do mundo, a sua vida ser escravo do mundo. Você pode viver uma vida liberta de tudo isso, que só destrói, causa mal a você, causando mal em você, causa mal aos que estão à sua volta. Deus tem para você em Cristo uma vida também na vitória. Que Deus fortaleça cada um de nós. Vamos orar.